Você já pensou como seria viver no primeiro jardim da história? No capítulo 2 de Gênesis, Deus não só criou o homem e a mulher, mas deu início a algo muito maior. O que significam as árvores no meio do jardim do Éden? Qual era o verdadeiro papel do ser humano na criação? E por que o sétimo dia é tão especial? Neste vídeo, você vai descobrir esses detalhes fascinantes e entender como essa história ainda tem muito a dizer sobre a nossa vida hoje. Fique comigo, porque o final pode surpreender você. Que assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que há neles. O vasto universo, com todas as suas galáxias, estrelas e planetas, estava completo. A terra, com seus mares, montanhas, florestas e criaturas de todas as espécies, havia sido perfeitamente moldada. Cada detalhe, desde o mais grandioso até o mais ínfimo, fora cuidadosamente planejado e realizado. O cosmos inteiro ressoava em harmonia, um testemunho da grandeza e poder do Criador. Com a criação concluída, o universo estava agora em pleno funcionamento, pronto para o descanso que viria a seguir. No sétimo dia, Deus já havia terminado toda a obra que realizara, e nesse dia ele descansou de todo o seu trabalho. Este descanso não era de cansaço, mas de contemplação. Deus parou para apreciar a beleza e a perfeição de tudo o que havia criado. Era um momento de satisfação, onde ele viu que cada parte do universo estava em perfeita harmonia, funcionando exatamente como deveria. O sétimo dia tornou-se, assim, um símbolo de conclusão e realização, um tempo sagrado para reconhecer a plenitude da criação. Então Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nesse dia descansou de toda a obra que realizara na criação. O sétimo dia foi separado como especial, diferente dos outros dias, pois nele Deus descansou e contemplou tudo o que havia feito. Este dia tornou-se um marco na história da criação, lembrando a importância do descanso e da reflexão. Era um dia para recordar a grandiosidade do trabalho divino e a harmonia do universo. E assim, o sétimo dia foi abençoado e santificado, servindo como um lembrete eterno do poder criativo de Deus. Esta é a história da criação dos céus e da terra. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, tudo começou. Antes que houvesse qualquer planta do campo na terra, ou qualquer erva que brotasse, a terra era apenas uma massa informe, sem vida. Não havia ainda chuva, nem o homem para cultivar o solo. O planeta aguardava em um estado de expectativa pelo toque criativo de Deus. Este momento preparava o caminho para algo maior, algo que mudaria para sempre a face da terra. E ainda não havia nenhuma planta do campo sobre a terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia o homem para lavrar o solo. A terra era um espaço vazio, uma tela em branco esperando para ser preenchida com vida. O ciclo da natureza, com suas chuvas e colheitas, ainda não havia começado. Deus estava preparando o cenário para o próximo ato de sua criação, onde a interação entre o céu e a terra, entre Deus e o homem, traria nova vida ao mundo. A criação estava prestes a entrar em uma nova fase, rica em propósito e significado. No entanto, uma neblina caía na terra e regava toda a superfície do solo. Essa neblina, umidade suave e constante, começou a preparar o solo, tornando-o fértil e pronto para o crescimento das plantas. Era como se a terra estivesse sendo acariciada, recebendo o toque necessário para que a vida começasse a florescer. A umidade envolvia o planeta, criando as condições perfeitas para que a criação continuasse seu curso. Com o solo preparado, Deus estava pronto para dar início ao próximo passo, um momento que traria uma nova dimensão à existência. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, dando o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Com uma delicadeza incomparável, Deus moldou o homem a partir da terra, dando-lhe forma. Mas não era apenas o corpo que ele criou com um sopro divino. Deus deu vida ao homem, fazendo-o despertar para a existência. Este sopro, o próprio alento de Deus, tornou o homem mais do que apenas uma criatura da terra. Ele agora carregava em si uma parte do divino, uma alma viva, dotada de consciência e propósito. O homem havia nascido pronto para viver e se relacionar com o Criador e com a criação ao seu redor. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e ali colocou o homem que havia formado.
Este jardim, um lugar de beleza e perfeição incomparável, foi cuidadosamente preparado por Deus. Árvores frondosas e cheias de frutos, riachos de águas cristalinas, flores de todas as cores e aromas. Tudo estava ali em perfeita harmonia. O homem foi colocado nesse ambiente paradisíaco, onde tudo de que ele precisava estava à sua disposição. O Éden era um lugar de encontro, onde o homem viveria em comunhão com Deus, cercado pela plenitude da criação. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Cada árvore no Éden era um convite à contemplação e ao sustento, com suas formas e frutos atraindo os sentidos. No centro do jardim, porém, estavam duas árvores especiais: a árvore da vida, que oferecia a imortalidade, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que carregava consigo um mistério profundo e um alerta. Essas árvores eram mais do que simples plantas. Eram símbolos de escolhas e destinos, que estavam presentes no coração do Éden como um lembrete da liberdade e da responsabilidade que o homem possuía. Do Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e de lá se dividia em 4 braços. A abundância de vida no Éden era sustentada por este rio, que corria claro e cheio de vitalidade, alimentando todas as plantas e criaturas. Ele não apenas regava o jardim, mas ao se dividir em 4 grandes rios, levava a vida para além das fronteiras do Éden. Cada braço seguia seu curso levando a fertilidade para terras distantes, um reflexo da generosidade de Deus que estendia suas bênçãos para além do próprio Éden. Estes rios seriam o ponto de conexão entre o jardim e o restante do mundo. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde há ouro. Este rio fluía por terras ricas e abundantes, repletas de preciosidades naturais. A menção ao ouro revela que a criação de Deus era rica em recursos e belezas, oferecida ao homem para que ele pudesse prosperar. Além do ouro, outros recursos aguardavam para serem descobertos e utilizados de maneira sábia, mostrando que a terra estava repleta de oportunidades e bênçãos. Havilá era um lugar de riqueza, onde os frutos da terra eram tão valiosos quanto o próprio jardim. O ouro dessa terra é bom. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. Deus, ao criar o mundo, não deixou faltar beleza e riquezas naturais. O bidélio, uma resina perfumada e rara, e a pedra de ônix, usada para adornos e símbolos de poder, estavam disponíveis para o homem. Esses elementos naturais eram lembranças visíveis da bondade e generosidade do Criador, que encheu o mundo não apenas com o essencial, mas também com o belo e o valioso. A criação era uma mistura harmoniosa de utilidade e estética, mostrando que a vida humana também poderia ser rica em significado. O nome do segundo rio é Gion. Ele percorre toda a terra de Cuxi. O rio Gion, poderoso e imponente, seguia seu caminho através da terra de Cuxi, levando consigo a fertilidade e vida. Este rio era vital para as regiões que atravessava, criando áreas de riqueza agrícola e sustento para os povos. O curso do Gion, assim como o dos outros rios, era mais um sinal de que Deus havia planejado cada detalhe da criação com precisão e cuidado, garantindo que os recursos necessários estivessem presentes em todas as partes da terra. O nome do terceiro rio é Tigre. Ele corre pelo lado leste da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. O Tigre e o Eufrates, rios que se tornariam famosos ao longo da história, eram os responsáveis por irrigar vastas terras do Oriente Médio, regiões que viriam a ser o berço de grandes civilizações. Ao mencioná-los, o texto bíblico conecta o Éden com a realidade futura da humanidade, mostrando como a criação de Deus foi planejada para dar origem a lugares de prosperidade e desenvolvimento humano. Estes rios eram testemunhas do plano divino para que o homem pudesse viver e crescer em um mundo pleno de recursos. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O homem dotado de habilidades e sabedoria foi incumbido de uma missão especial: zelar pelo Éden. Cuidar do jardim não era apenas uma responsabilidade prática, mas também espiritual, pois refletia a parceria entre o homem e Deus na manutenção da criação. Ao cultivar o solo e proteger as plantas e animais, o homem estava cumprindo seu papel de guardião da vida que lhe fora confiada.
O trabalho no Éden não era um fardo, mas uma forma de expressão criativa e uma oportunidade de crescer em sabedoria e virtude. E o Senhor Deus ordenou ao homem: você pode comer livremente de qualquer árvore do jardim. Deus, em sua generosidade, deu ao homem acesso a todos os frutos do Éden. O jardim era um banquete de delícias, onde cada árvore oferecia um sustento único e abundante. A liberdade era plena, e o homem podia desfrutar de tudo que Deus havia preparado para ele. O Éden representava uma vida de satisfação e harmonia, onde as necessidades do corpo e da alma eram plenamente atendidas. No entanto, com essa liberdade vinha também a responsabilidade de seguir o único limite imposto por Deus. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Entre tantas árvores, havia uma única restrição, uma árvore cujos frutos representavam o conhecimento profundo e a capacidade de discernir o bem do mal. Deus, em sua sabedoria, estabeleceu esse limite para o homem, advertindo-o sobre as consequências de ultrapassá-lo. Essa proibição não era arbitrária, mas um teste de confiança e obediência, um lembrete de que, mesmo com toda a liberdade e generosidade oferecida, havia uma ordem divina a ser respeitada. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Deus, vendo o homem em sua plenitude, reconheceu que ele necessitava de uma companhia que completasse sua vida. O Criador, sempre atento às necessidades de sua criação, sabia que o ser humano não fora feito para viver sozinho. A vida no Éden seria ainda mais rica e completa com a presença de um igual, alguém que pudesse caminhar ao lado do homem, compartilhar alegrias e desafios e refletir o amor e a parceria que caracterizam a criação divina. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como ele os chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Deus, em sua sabedoria e criatividade, moldou cada criatura, desde os poderosos leões até os delicados pássaros que cortavam o céu. Cada animal possuía suas características únicas, suas cores, formas e comportamentos. No entanto, faltava algo essencial, um nome que capturasse a essência de cada ser. Ao trazer essas criaturas ao homem, Deus concedeu a ele a responsabilidade de nomeá-las, um ato que simbolizava o papel de liderança e parceria do ser humano na criação. Dar nomes era mais do que uma tarefa, era um sinal de autoridade e cuidado. Assim, o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Porém, para o homem, não se encontrou ninguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Enquanto nomeava cada criatura, o homem observava sua beleza e singularidade. Cada um tinha um propósito na terra, mas nenhum deles era como ele. Nenhum poderia compartilhar de sua profundidade, emoções e raciocínio. Embora estivesse cercado por toda a criação, o homem ainda se sentia incompleto. Ele precisaria de alguém que fosse sua igual, alguém que o compreendesse e com quem pudesse dividir não apenas o trabalho, mas também a vida em toda a sua plenitude. Então o Senhor Deus fez cair um profundo sono sobre o homem, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Nesse momento de sono, Deus iniciou um processo misterioso e sagrado. A partir da costela do homem, Deus criou algo novo, mas que ainda assim era parte dele. A escolha da costela, um osso perto do coração, simbolizava a igualdade e a proximidade que a nova criação teria com o homem. Este ato divino não era apenas a criação de uma nova forma de vida, mas o início de uma relação profunda, destinada a ser uma aliança de amor, respeito e parceria. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Com delicadeza e perfeição, Deus moldou a mulher, uma criação única, destinada a completar o homem em todos os aspectos. Ao trazê-la diante do homem, Deus apresentou a ele não apenas uma companheira, mas alguém que o complementaria de maneiras que ele ainda não compreendia totalmente. O encontro dos dois marcaria o início de uma nova fase na criação, onde a união entre homem e mulher traria não apenas felicidade e companheirismo, mas também o início de uma nova família, uma nova vida. Então o homem disse: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada.
Ao ver a mulher pela primeira vez, o homem imediatamente reconheceu sua conexão profunda com ela. Ela era parte dele, formada da mesma substância, e, no entanto, única em sua beleza e essência. A alegria e o alívio de finalmente encontrar alguém que o completasse foram expressos nas palavras do homem, que reconheceu o quanto ela significava para ele. Ela seria chamada mulher, um nome que refletia sua origem, mas também sua importância vital na vida do homem. Esse reconhecimento marcava o início de uma relação baseada no amor e na reciprocidade. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aqui vemos o primeiro ensinamento sobre a união matrimonial. A relação entre o homem e a mulher era tão profunda que transcenderia todas as outras relações. Ao se unirem, eles formariam uma nova família, algo sagrado e essencial para a continuidade da vida. Essa união seria uma fusão de corpos, almas e propósitos, onde ambos se tornariam um só em suas jornadas pela vida. Esta passagem não apenas descreve a união física, mas também emocional e espiritual entre o homem e a mulher, uma parceria que deveria durar por toda a vida. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. No Éden, antes da queda, a inocência reinava. A nudez do homem e da mulher não era motivo de vergonha, pois eles viviam em total pureza e harmonia. Não havia maldade nem culpa. A relação entre eles e com Deus era transparente, sem barreiras, medos ou desconfianças. A nudez aqui simbolizava mais do que a ausência de roupas. Representava uma vida sem pecado, onde tudo era exposto diante de Deus e do outro, sem a necessidade de esconder nada. O Éden, nesse momento, era um lugar de paz e comunhão perfeita, onde a criação vivia em completa harmonia com o Criador. Gostou deste capítulo? Então não perca o próximo vídeo, onde traremos mais revelações sobre Gênesis para compartilhar com você. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada.